Olá pessoal, continuando o nosso estudo, né? Como a gente já tinha falado no vídeo anterior, que a gente estaria falando, né, sobre a intercessão dos santos. Então, vamos continuar, né? A gente vem trazendo esse estudo aí, o pessoal pode estar olhando. Primeiramente, vou passar as referências que você pode estar olhando em sua Bíblia aí na sua casa, né? As referências são, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 16 a 33, livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 7 a 14, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23 a 33, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 3, e também no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, e no livro de Apocalipse, ou livro das Revelações, está no capítulo 8, versículo 1 ao 6. Então, mas nós vamos estar falando sobre isso um pouquinho aqui também, né? Vamos começar no livro de Gênesis, no capítulo 18, para a gente ver se os santos intercedem ou não a Deus por todos, né? Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo. O que acontece? Vamos lá? Está escrito. Olha só, vamos começar do versículo 16, aqui para a gente perceber. Os homens levantaram-se a partir e direção de Sodoma. Isso aqui eram os anjos que iam destruir Sodoma e Gomorra, né? E eles primeiro passaram à casa de Abraão. E Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra. Olha só, né? E os homens levantando-se e partiram em direção a Sodoma. E Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou, e é imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver as suas obras, correspondem realmente ao clamor que chega até a mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: farei o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não. Perdoareis antes as cidades? Então, em atenção aos 50 justos, que nela se poderia encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como o ímpio, longe de vós. Tal pensamento não exerceria o juízo de toda a terra a justiça? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Tá vendo? Aí já começa já a intercessão, né, de Abraão. E agora está outra também aqui no livro de Êxodo, né? Livro de Êxodo também tem outra intercessão, que é Moisés está intercedendo pelo povo, quando eles saíram do Egito. Está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 32, a partir do versículo 7. Né, a gente vai começar. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Deveria-se desce depressa do caminho e que lhes prescrevi. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifício, dizendo: eis o Israel, o teu Deus,
que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem uma cabeça dura. Aqui ele pode falar também da idolatria, mas para um próximo estudo. Deixa, pois, que acenda minha cólera contra eles e os reduza a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo: porque, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo, ao qual tiraste do Egito com o vosso poder e força de vossa mão. Não é bom que digam os egípcios, com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor, e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vosso servo, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e de dar aos seus descendentes essa terra de que falaste como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha prometido contra o seu povo. Tá vendo? Então aí já vê outra também, né? Intercessão de Moisés, uma intercessão muito forte, né? O próprio Moisés conversando com Deus para interceder para o povo. E também nós podemos ver uma revelação muito grande de Jesus em Mateus. No livro de Mateus, Jesus, no capítulo 22, Jesus vai falar aqui como, por quê? Se nós, por exemplo, se os santos intercedem ou não para o povo. Mateus, no capítulo 23, capítulo 22 do versículo 23. Olha só o que ele vai estar falando. Aqui vai começar no versículo 23 do capítulo 22, mas nós vamos adiantar, porque é muito grande. É como será a ressurreição dos mortos. Depois você pode estar, né, conferindo aí na sua casa. Mas vamos começar do 29. Na ressurreição, olha só o que Jesus vai responder sobre a ressurreição. Respondeu-lhe Jesus: errais não compreendendo as escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres terão maridos, mas serão como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos diz? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E ouvindo essa doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Tá vendo? Eu quero dizer, se por exemplo nós já leu que não existe morte, e agora falando o próprio Jesus que nós seremos iguais aos anjos, né? Então, os anjos não ficam junto de Deus? Não ficam junto de Jesus Cristo? Então, ajudando, por exemplo, tanto nas orações, quanto também nos combates. Então, aí vem, né, a intercessão dos santos também. Tem uma outra passagem que vai nos revelar mais ainda, mais forte, né, que está no livro de Coríntios, do capítulo 6, do versículo 1. Mas nós vamos continuar para frente, pegando só, né, a chave. Olha só, versículo 1. Quando algum de vós tem litígio contra outros, como é que se atreve a pedir justiça perante aos injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Olha só, irmãos santos, não sabei que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sereis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões dessa vida. Aqui ele está falando dos anjos também decaídos, né? Que julgaremos os anjos decaídos. E a outra passagem que está aqui para a gente ver no livro de Hebreus. Essa aqui é uma passagem maravilhosa que você vai entender mais ainda sobre, né, os anjos, que eles, os santos que podem interceder ao nosso favor. Está no capítulo 1, versículo 14. Olha só o que está escrito. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus,
que lhes confiam missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Está vendo? Jesus falou que nós nos transformaríamos depois da morte em anjos. Agora que o apóstolo Paulo vai falar que os anjos de Deus são ministros e eles ajudam na salvação do povo. E agora no livro de Apocalipse, fechando, nós podemos ver uma revelação grandiosa também sobre a intercessão dos santos. Está no capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Olha só o que está escrito. Quando, enfim, abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistiam diante de Deus, foram-lhes dados 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecessem com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiam da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu de brasa do altar e lançou-o por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Então tá aí, meu irmão, tá vendo? Aqui em Apocalipse capítulo 8 está falando sobre as orações dos santos e também sobre a intercessão de todos os santos junto a Deus, junto a Jesus Cristo, em favor de todos nós. E da próxima agora, oportunidade, vamos estar falando sobre a segunda morte, que é a morte espiritual. Até mais a todos.